É uma grande alegria hoje conversar com Ione de Medeiros, encenadora, artista em vários campos de atuação, musicista, pedagoga, teatróloga. São muitos pontos a serem comentados hoje numa conversa que teremos com Ione de Medeiros, que é criadora do grupo Oficina Multimédia, que está em atividade desde o final dos anos 1970, mais precisamente 1977, e é uma proposição muito avançada quando vemos hoje os desdobramentos multimediáticos das artes, especialmente no teatro. É justamente na esfera teatral que Ione vem desenvolvendo um trabalho importante. Além da Ione de Medeiros, nós temos hoje a participação do Henrique Torres Mourão, que é ator, produtor também, e colaborador, enfim, atuante no grupo Oficina Multimédia, GOM, não é? Que teve no ano de 2023 um reconhecimento nacional, porque esse grupo é sediado em Belo Horizonte, com a montagem do clássico contemporâneo, sempre quando for montado. E isso fica claro o texto Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, uma montagem que foi aclamada por todo o Brasil. E é uma grande alegria conversar com Ione e com a participação do Henrique também sobre essa trajetória tão importante. Não é? Eu tive contato com outras encenações de Ano de Medeiros, com o grupo Oficina Multimédia, e eu penso que a primeira pergunta é justamente isso, né? Como é que foi a concepção nos anos 70, já com essa dimensão toda de diálogo com todas as artes, e por que o teatro, Ione? Sim, na realidade, o grupo foi criado em 1977 por um compositor argentino, Rufo Herrera, que ele deu um curso aqui de arte integrada, num festival de inverno aqui, que é um evento promovido pela UFMG. Eu participei de vários e eu participei desse curso. E nesse curso, essa ideia da integração das artes, que eu sempre fui ligada ao cinema, fui ligada à dança, fui ligada ao teatro, me interessou muito. E ali criamos um grupo e o Rufo assumiu como diretor durante 6 anos. Em 1983, eu assumi a direção, ou seja, a base, a proposta, toda essa filosofia de integração das artes foi plantada nesse curso que a gente fez, que era os anos 70, você deve saber disso. Os anos 70 era o máximo de experimentação, ainda vindo das conquistas aí do início do século, né? De juntar cinema com artes visuais, com música, com performance. A gente tinha uma liberdade incrível. E o Rufo é um compositor de música que estava saindo da sua função de compositor para entrar nesse universo do teatro, ou mais, vamos dizer assim, artes cênicas ou música cênica, que também era chamado na época. Inclusive, assim, as qualidades, as características já eram muito próximas do que eu embasava, na realidade, o que eu vinha desenvolver depois, que é não ter preocupação com o roteiro, não ter personagens, não ter, vamos dizer, tinha tema muito mais do que uma história, o que causou muito transtorno, né? Porque naquela época o texto era referência primordial no teatro. Então, durante muito tempo, a gente não tinha muito assim onde se localizar. Mas então a origem foi essa. Como a minha formação também era musical, eu comecei a estudar piano com 6 anos e me formei no conservatório, ou seja, foram 23 anos praticamente de uma prática instrumental ininterrupta, inclusive apresentei publicamente, mas eu queria outra coisa, porque eu achava que, como pianista, era uma carreira muito solista. Eu queria o coletivo. Então, eu falei, chega de piano. Por mais que o piano também se encaixe muito em música de câmara e tal, mas é um piano quase que tem uma característica de solista muito forte. Você pode ser uma pianista solista, ter uma carreira muito boa. Aí eu queria essa coisa coletiva. E também Sim, e também essa quadratura clássica
você desejava avançar para além disso. Também porque eu sempre fui apaixonado pelo cinema. Você sabe disso, que a gente até se identificou muito, né? Que, aliás, é um prazer conversar com você da área da literatura e do cinema, que, né, Maurício? A gente tem uma identificação assim muito grande. Então, isso já está sendo muito bom, essa conversa, acho que isso nos aproxima. Então, eu acompanhei no Velho Vague, porque, imagina, eu estava nessa época, era jovenzinha, e a gente via aqueles filmes, Godard, todos, que eu não entendia o que foi, eu não entendia nada, mas eu adorava. Isso até incomodava as pessoas, que elas perguntavam: você gostou? Você entendeu? Eu falei: não, eu não entendi nada. E você gostou? Gostei. Como que você pode gostar de uma coisa que você não entendeu? Eu falei: eu não vou te explicar isso, mas eu gostei. Tem alguma coisa ali que me atrai, né? Já era essa coisa. Nessa trajetória toda do Grupo GOM, né, Grupo Oficina Multimédia, esse nome tem, né, que É, ficar bem marcado pela importância dele. Quais espetáculos você destaca compondo a concepção do grupo, assim, né? Pontos bem referencializados, até chegar a esse cume que foi o vestido de noiva, que depois eu quero me deter sobre essa encenação. sim, eu queria até pedir o Henrique para mostrar uma foto do primeiro deles, que é o que embasa tudo que veio acontecer. Se você puder colocar, Henrique, biografia, que biografia foi um espetáculo, eram 4 mulheres, e que a referência eram essas cadeiras, está vendo? São 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 cadeiras já eram simbólicas do processo evolutivo da criança, que tinha ele é um menino que faz o personagem, é uma mulher que faz o personagem feminino. Eu sempre fiz isso, essa coisa de mistura de sexo, homem fazendo papel de mulher, mulher de homem. Ah, tinha isso. Já tinha isso, em 1983. Então, ele fazia uma menina, uma mulher, aliás, Essa é uma lésbica, mulher. uma mulher, ela é lésbica, mas isso não faria menor. Não, Mas em 1983, era uma mulher e que. é o nome dessa atriz? Manuela Rebouças. E ela era uma das 4 integrantes do grupo, e a história é baseada num poema de Ferreira Goulart, é notícia da obra da morte de Alberto da Silva, é uma coisa que me tocava muito a gente, porque era um personagem que queria ser músico, ele queria ser violinista. E eu usei até um jazz do Led Zeppelin, maravilhoso, que eu coloquei. Só corrigindo, é Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, isso, exatamente. E que no começo eu colocava a música toda, porque era ele envolvido com a música. E ele ia progredindo nessas cadeiras de acordo com a idade. Então, via, a primeira cadeira é ele na infância, depois ele calçava o sapato, passava para a escola, pegava livro, toda a história dele formava, ia se vestindo. Botava sapato, calçava meia, botava gravata, tinha um diploma, Repete o nome do espetáculo, por favor. biografia, e no final ele Biografia. Texto seu, roteiro seu. roteiro meu. E no final ele se casava, e aí a vida dele caía na monotonia. Ele nem se casou com a mulher que ele quis, segundo o próprio poema do Ferreiro Goulart. Então, tudo que é sonho dele se esvai, né? Aquele sonho. E foi muito tocante, eu acho interessante assinalar isso por 2 coisas. Porque, como não tinha nenhuma palavra, eu lembro que veio uma pessoa e me disse que eu fiquei muito tocada, porque eu estou nessa fase. Estou entre ser pianista e professora, e eu não sei que caminho que eu vou tomar. Isso me deixou muito angustiada. Escolher a arte como profissão e a carreira de professor é diferente. E ela disse que ficou muito angustiada. E eu chamo a atenção que já eram cadeiras que vão me acompanhar a vida inteira, que é meu objeto essencial, porque é do cotidiano, ele é reconhecível e que a gente vai transformando. E já tinha esses símbolos de marcar o tempo através de 5 cadeiras. Então, por isso que eu acho importante colocar isso, porque isso permaneceu. Aí a gente pode passar para outro. Você montou Joyce, não foi? Eu montei Joyce. Montei 3 espetáculos de Joyce, que eu até me encantei com Joyce por causa da literatura, que eu comecei, até foi na época que os irmãos Campos traduziram, né, o Panorama de Wake, que ficaram mais palatáveis, né, do que o Prof escrito pelo Joyce, que é muito difícil, mas assim, mais do que o que estava ali de roteiro e tal, tem uma história aí também. Eu fiquei encantada pela musicalidade, porque Joyce era músico também. E aí eu pedi a pessoa para trazer ideias para montagem do espetáculo e chegou esse texto de Joyce, Panorama do Fim dos Wake, e aí pronto, eu falei, não, é Joyce.
Como é que foi o nome do espetáculo? Navio, Noiva e Gaivotas, que era um dos títulos. Navio, Noiva e Gaivotas. É um bonito. dos títulos do Panorama do Finnegan's Wake, está lá no Panorama do Finnegan's Wake, que é muito complexo, eu confesso que eu não li todo. Eu fiquei no Panorama, que eu li várias vezes todos os 16 fragmentos, que me ajudaram muito e são muito musicais. Então, esse foi o primeiro, depois fez o segundo de Joyce, inspirado em Joyce, só dizendo que não tinha nada a ver com Irlanda, nada a ver com cultura irlandesa, tinha a ver com essa experimentação que Joyce fez na linguagem dele, de, sabe, uma metalinguagem, que ele coloca Shakespeare, que ele inventa palavras, que ele faz personagens do cotidiano, tudo isso inspirava esse risco, né, de criação, que eu acho que Joyce trouxe. Então, eu me encantava mais pelas ousadias dele do que fazer a representação da Irlanda e coisas desse tipo. Porque ele não vai por aí mesmo. Né? Não vai. Né? Você vai, como diz Bachot, não fazer o que eu faço, mas buscar o que eu buscava. Né? Eu acho muito bonito isso de Bachot falar. Sim. Então, eu fiz uma trilogia, que o primeiro foi Navio, Noiva e Gaivotas, depois foi Epifanias, que é o nome que ele dava, e eu acho que Epifania, hoje eu até acho que vale para tudo, né? A revelação. E o terceiro foi Alicinações, que aí eu coloquei também... Destinações? Alicinações, que alicinações também eu misturei com Alice no País das Maravilhas, porque tinha essa coisa de uma alucinação e tinha a presença do Joyce. Quer dizer, são dois assim inspiradores, né, de língua inglesa, mas né, Joyce é irlandês e como chama, Lewis Carroll é inglês. Mas é uma língua que foi muito explorada, né? Eles ambos, um na imaginação e o outro na linguagem. Então, juntei os dois, fazia jogos. Enfim, Joyce, para mim, foi uma inspiração, tanto é que a gente continua fazendo Bloom Day, fizemos já, não sei, mais de 20 anos de Bloom Days, né, Henrique? Comemorando, assim, comemorar o espírito inventivo, tá? Porque eu acho mais importante. Isso é uma marca muito forte. Certamente, você sendo uma artista contemporânea no espaço teatral, o que se nota é o poder de reescrever textos. E justamente o clássico Vestido de Noiva me parece relido, reinventado como nunca. Eu creio que depois da montagem pioneira, decisiva para o teatro brasileiro, né, o nascimento do teatro moderno no Brasil, com Ziembinski, a montagem de 1943, realmente eu acho que a montagem mais importante depois desta é a de vocês, né? Que honra ouvir de você falar. Eu fiquei realmente tocado com esse poder de reescrita e reinstalação da peça com senso de presente, né? Que não é simplesmente se reportar e tentar modernizar, mas é ir fundo naquilo que eu chamo de o anímico em Nelson Rodrigues, como poucas vezes eu vi trabalhado. Então, eu queria que você falasse desse fator de reescrita e, claro, vai ser uma entrada importante nessa montagem tão decisiva e tão transformadora do teatro rodriguiano. Que bom, muito bom ouvir você falar isso, assim, me deixa muito feliz, Maurício. A sua observação, tudo que você falou, né? Tenho que te agradecer pelos elogios. E, na realidade, o que me encantou em Vestido de Noiva, que eu acho que foi a peça mais difícil que eu montei, porque quando você faz aquela liberdade de criação, você é autora, você muda, você administra. Agora, quando você pega um texto complexo, como Vestido de Noiva, e quer traduzir esse texto para hoje, para ser compreendido, porque eu já ultrapassei aquela fase de não me preocupar com a compreensão. Hoje eu quero que o pessoal vá ao teatro, que ele assimile mais. A gente sabe que o público está ficando mais preguiçoso, né? A gente já saiu do experimentalismo dos anos 70. E também um pouco pela minha fase, eu não sei muito bem por quê. Então, a primeira coisa que me interessou foi o fato de ter aquelas 3 dimensões de realidade, memória e alucinação. Porque depois eu cheguei à conclusão que nós, cada um de nós, a gente vive isso. A gente vive de memória, de realidade e alucinação. Você pensa no futuro, você imagina, você tem uma memória no presente. A gente é a fusão dessas três, né? Dessas 3 situações. E eu não quis separar isso em planos, como o Ziembinski fez.
Eu quis juntar isso, mudando apenas a situação de personagens, de como que as coisas aconteciam, porque eu acho que, na realidade, está tudo junto. Essa é a primeira coisa, não separar em planos. E, ao mesmo tempo, eu me preocupo muito de fazer uma obra, uma montagem muito simétrica para ir contra o caos da personagem, que a personagem oscila constantemente, você não sabe se aconteceu, ela fala que daqui a pouco não é mais aquilo. Essa situação do sonho contradizendo a realidade, e porque ela está, na realidade, ela é uma pessoa, é o inconsciente dela quem fala. Então, eu quis dar uma extrema ordem, por isso que aquilo é bem rigoroso mesmo. É quase simétrico, são desenhos, tem triângulos, tem quadrados, tem linhas verticais, linhas horizontais. Isso foi intencional para, de uma certa forma, facilitar a leitura, mas mantendo o caráter simbólico, né? Porque, por exemplo, a mesa que eu adoro, aquela mesa serve para muita coisa. Aquela mesa pode ser a mesa de casamento, ela pode ser o banquete de casamento, ela pode ser uma cama. Você, sem querer te interromper, só desdobrando, será que vocês tinham imagens da mesa da montagem? Temos aí a coisa de ter rodinha. Temos sim. Eu vou colocar uma foto enquanto vocês estão aí conversando. Tá. Você pode continuar com a mesa, por favor. Não quis Então, a primeira desdobrar. foi essa coisa dessa simetria, dessa ordem matemática, que, aliás, eu gosto disso. E tudo ter rodinha, ao mesmo tempo que era simétrico e ao mesmo tempo que dá uma coisa meio fixa, tinha aquela flutuação, que é a flutuação do inconsciente. Então, a rodinha serve para mudar tudo muito rapidamente, para dar movimentos muito rápidos, como giros, né? Que eu gosto muito de giros também. Então, a mesa podia ser uma cama com lençol branco, podia ser um banquete para comemorar o casamento, podia ser o túmulo, podia ser um hospital, e podia ser uma mesa de casa, ou seja, aquela olhar polivalente sobre uma coisa que você tem dentro de casa e que você usa praticamente um único objetivo, né? Mas aí você amplia aquela coisa da mesa. Que, aliás, a mesa é um centro de referência social muito grande, né? A gente sabe disso. Então, tinha essa mesa e também essa flutuação, e cadeira também, e cadeira de escritório, porque eu queria dar um ar muito limpo, mais perto de menos enfeite, menos informação, porque, na realidade, para retratar um ambiente de hospital, porque, no fundo, ela está no hospital. E a presença do narrador, aí essa mesa, guarda-chuva também, porque ele cita guarda-chuva, eu acho muito importante essa coisa onírica do guarda-chuva, um guarda-chuva num espaço onde não está chovendo é bem simbólico. Então, os guarda-chuvas, essas cadeiras são de escritório, tá vendo? A mesa é muito simples, é bem preto e branco. E as roupas são praticamente preto e branco, com exceção da Lúcia, que a Lúcia é a paixão, é o desnorteio, é o amor. Então, ela, quando ela... Lúcia é irmã da protagonista, Laíde, não é? Ela... O pessoal que está acompanhando, a gente destrinchar mais? Sim. A cena com guarda-chuva. A cena com guarda-chuva, que é o julgamento, porque ela, vamos dizer, esse inconsciente dela, hoje eu imagino que é ela mesma se culpando. Então, sempre tem alguém chamando ela de assassina, tem sempre diminuindo a figura dela, porque ela mesma, vamos lembrar que a mulher que quer sonhar, até hoje ela ainda sofre discriminação, você imagina isso em 1943, e por isso que eu adoro Nelson Rodrigues, que ele rompe a questão de tempo. Elas são mulheres desejosas. Quando eles falam que Nelson Rodrigues é misógino, eu falo, não, não é. Porque quem coloca a mulher desejosa, a única maneira da mulher promover uma revolução é ter desejos e realizar seus desejos. E Vestido de Noiva é a história de um desejo feminino. Pode ser que naquela época sair da estrutura triangular da família seria o casamento, mas era uma saída. E depois que casou, sair da opressão do casamento, que é o marido autoritário, seria a prostituição e ter uma liberdade. Também não é uma liberdade, mas são caminhos que assinalavam para um desejo de romper barreiras, romper fronteiras. Eu quero fazer uma pergunta ao Henrique, como integrante da montagem, sobre os processos dessa encenação e o que te tocou, te mobilizou, o que você gostaria de transmitir aí dessa experiência. Oi, pessoal que está assistindo, boa tarde todo mundo. Boa noite, bom dia, porque boa noite. Exatamente, para quem estiver
assistindo em outro horário, bom dia, boa noite. E é um prazer estar aqui com você, Maurício. Né? A gente se conheceu através da arte. A gente estava aqui relembrando antes de começar a live que a nossa primeira relação foi um festival de cinema que a gente promoveu aqui em Belo Horizonte e, através de um amigo em comum, o Sávio Leite, a gente convidou o Maurício para vir a Belo Horizonte falar sobre Godard, que a gente estava fazendo uma mostra de cinema inspirada em Godard. E foi maravilhosa. Histórias da literatura em Godard, né? Exatamente. A população, para a pessoa entender também, né? Que está nos assistindo a esse estudo. Foi ótimo a sua palestra sobre sua participação na mostra, porque a gente exibia um filme e logo depois tinha a sua fala. E a gente tem, no Grupo Oficina Multimédia, uma relação com várias áreas. Não é só um grupo de teatro. Nunca foi, desde a sua concepção. A Ione já participou como integrante, ela veio da música e depois se tornou diretora. No meu caso, eu vim das artes visuais. Eu sempre desenhava, pintava, fazia faculdade de artes, educação artística aqui em Belo Horizonte e entrei para o Oficina Multimédia pela porta das artes visuais. Então, eu sempre fui muito focado nessa questão da projeção dos vídeos no espetáculo. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, lá no fundo, está passando uma imagem de uma artista de São Paulo, ela chama Gabriela Gribe, e a gente utiliza fragmentos de vídeos na projeção dos espetáculos, e também a gente, dessa vez, pela primeira vez, a gente fez filmagens com os atores. Assim, a gente estava, durante a pandemia, criando esses vídeos de projeção do espetáculo, e eu participei ativamente nessa parte de projeção do vídeo. Então, isso foi o que mais me marcou na montagem. Por quê? Porque eu sentava, durante a pandemia, na mesa de edição com a diretora, a Ione de Medeiros, do meu lado, e com os atores em suas casas online. E a gente foi desenvolvendo, eu posso dizer até que foi uma questão de saúde mental também. Diante da pandemia, a gente foi desenvolvendo um trabalho de criação. Isso que segurou a gente diante daquela calamidade, né? Era uma situação extremamente tensa, e a gente tinha um compromisso de fazer uma criação diária, de segunda a sexta, e às vezes fim de semana eu também queria estar envolvido com aquilo. A gente se dedicava a essa criação. E aí eu posso dar mais detalhes um pouco sobre como que foi essa criação do vídeo. Pode ser? Pode. Então, a gente fazia um ensaio mesmo, online, com a direção da Ione, para os atores de cenas do vestido de noiva. Ela falava assim, gente, hoje nós vamos ensaiar o encontro da Laíde com as prostitutas no bordel. E aí ela falava assim, vou dar um tempo, vocês decorem essas falas, e daqui a pouco a gente volta e ensaia. Aí, beleza, a gente fazia uma live, só que não ao vivo, né, mas só entre a gente, e gravava esse ensaio. Aí, o que acontecia com esse ensaio? Os meninos recebiam um vídeo e iam assistir como que tinha sido aquela sua performance com a direção da Ione. E aí, a partir daí, a Ione falava assim, pronto, agora cada um em sua casa vai criar uma iluminação com abajur e vai se filmar falando. Só que você não vai olhar aqui igual a gente faz essa live frontal. Você não vai olhar para a câmera como se você estivesse falando para a câmera. Você vai virar a cabeça como se você estivesse falando para outra pessoa, como se estivesse na presença de alguém. Naquela época era proibido encontrar com outra pessoa, né? Então a gente jamais poderia gravar duas pessoas juntas. Então a gente desenvolveu essa ideia. Vamos gravar olhando para o lado, inventar que tem uma pessoa dentro do seu quarto, e aí a gente junta depois na edição. A partir dessa primeira ideia, a gente fez todo o vídeo da projeção do vestido de noiva, porque a gente quebrou essa frontalidade aqui da live. A gente falou assim, olha, é como se alguém estivesse olhando para o outro, olha que legal, gente. E a partir dessa ideia, a gente desenvolve um vídeo inteiro
de todas as cenas do espetáculo. Durou, assim, 6 meses, que eu posso te dizer. É bom lembrar que foi feito um filme dos 3 capítulos de Vestido de Noiva, mas quando a gente levou para a cena, para integrar o teatro, não foi tudo que foi levado, inclusive mudou o elenco. Então, nós levamos algumas cenas, e aí tinha, às vezes, uma postura frontal, por exemplo. O narrador que foi inserido, eu tinha muita preocupação, porque a primeira ideia era que fosse uma radioteatro, radionovela, radioteatro. Depois eu falei, bom, eu adoro imagem, não vou fazer vídeo. E a segunda ideia foi vídeo. Aí começamos fazendo vídeo de cabeça, assim, não era o corpo inteiro. E depois, nesse vídeo, teria um narrador. Esse narrador ia ajudar, falando todas as rubricas de Nelson Rodrigues, a conduzir. Agora aconteceu isso, aconteceu. Como se fosse um roteiro, inclusive tinha primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Eu acho que isso ajudava a nortear o público na questão daquele caos que é a mente dela. Então, Aí, quando o personagem está olhando para frente, é intencional, como é o caso do narrador e o caso também da Madame Plessis, que ela não, como ela é um fantasma, ela não se comunica diretamente com a Laíde no vídeo. Ela fala e a Laíde está numa outra postura. E às vezes a Madame Plessis do vídeo se comunica com a Laíde, como no caso do enterro, a Madame Plessis assiste o seu próprio enterro, que realmente Nelson Rodrigues colocou isso, o seu próprio enterro, e a Laíde está presente, mas tem esse distanciamento da Madame Plessis no vídeo, conversar com a Laíde, que está em cena, e ainda ter a Madame Plessis no túmulo, ali deitada, ou seja, essas dimensões todas da complexidade da obra de Nelson Rodrigues. aí você pode ver o exemplo que ela falou. Esse é o narrador, ele está olhando para frente e ele coloca as rubricas, que são aquelas descrições de cenas que o Nelson Rodrigues escreve, além dos diálogos na peça. A gente falou assim, olha, quem sabe o narrador utiliza alguns textos dessa rubrica para ajudar quem está assistindo a peça, como ela é muito fragmentada, a entender melhor a trama, a entender melhor como que são as passagens de cenas. Aí esse aí a gente multiplicou várias cabeças para dar uma ideia de inconsciente. Quando você está meio sonâmbulo, quando você está meio inconsciente, você pode ver uma multiplicidade de rostos. Assim. E aí ele falava com a plateia, e como a Ione disse, tinha uma outra personagem, que é a protagonista, uma das protagonistas, a Madame Plessis, ela conversava com os atores. Aí isso é outro processo, como que o vídeo foi lidar com o ator na cena. Uhum. Você, Ione, e Henrique também participando desse processo aí ao longo dos anos, tem, né, vocês têm, mas Ione já com essa concepção desde os anos 70, toda essa vinculação de um teatro que, né, tem, enfim, com o campo audiovisual, Sim. entre outras artes, né, música, literatura e cinema, e toda essa combinação plástica. Eu pergunto agora, com essa tendência que veio crescendo desde os anos 80, né, e hoje está muito presente em quase todas as encenações, o uso de vídeo. É claro que vocês têm, né, toda uma marca aí, um pioneirismo, mas como vocês veem o teatro andando no tempo e com essa marca, o que vocês pensam sobre esse uso contínuo de um recurso como este? Como você pensa a teatralidade a partir daí, né? E desenhando também as suas concepções, a sua diferença no uso, não é, do campo audiovisual. Para mim, teve muito sentido, porque, como eu disse para você, eu sou ligada a muitas áreas, literatura, artes visuais, dizer, aquela formação que eu tive, né, por vários interesses. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu não tinha projetor, eu usava projeção de slide. E eu usava 2 para fazer uma ideia de fusão, passando para o outro. Então, eu ocupava o fundo do teatro todo, porque eu queria imagem, queria uma imagem para, vamos dizer, dar uma outra dimensão para a realidade. Então, um rosto enorme projetado no fundo, ele dá uma outra dimensão que vai, vamos dizer, fazer um diálogo com a pessoa no seu tamanho real em cena. Então, acho que
essa possibilidade do teatro, você reinventar formas de mostrar para o público, é fantástica. E eu sempre fiz isso, e também fiz sempre com citações de artes visuais, sempre. Quase todo espetáculo a gente tem alguma citação, ou literária, né? Ou então, quando a gente colocou o Almoço sobre a Relva, numa versão nossa, né, do Embolde de Recife, a gente colocou o Angrês com aquele A Mulher Sentada, a Valpasson. A gente pode até mostrar umas imagens aqui para eles. Vou mostrar algumas imagens. Eu sempre tive esse diálogo com artes visuais, que eu acho que as visuais também ela traz um olhar sobre a realidade que eu acho muito, muito interessante e enriquece muito o trabalho. Também a gente já sempre traz isso na nossa montagem. E um pouco porque eu acho que esse amor pelo cinema também me facilitou essa inserção, né? E depois, quando a gente descobriu um vídeo, por exemplo, As Últimas Flores, do Jardim da Cereja, lá, tá vendo? Isso a gente fez em cena. É um Almoço sobre a Relva. Então, era uma cena, no fundo está o Jardim do Francisco Nunes, que a gente abriu o fundo, e foi curioso, porque na época era maio, então entrou uma brisa assim, maravilhosa em cena. Assim, não é uma réplica na íntegra, mas as pessoas reconhecem. Né? Como também no Domingo de Sol, tem alguma aí, Henrique, do Domingo de Sol? Esse seria a verdadeira imagem, né, do Almoço sobre a Relva, de Manet. Essa coisa de uma mulher nua vestida com homens vestidos de uma forma até fazendo um piquenique, a gente quis trazer isso para a cena, porque acho que foi uma grande revolução, essa liberdade de ter uma mulher que não era uma mulher da aristocracia, não era uma deusa, não estava ligada... E você desenvolveu uma dramaturgia a partir de Manet? Eu acho que é uma dramaturgia, porque essa intenção de integrar as áreas já trouxe uma dramaturgia própria para o oficina multimédia. Mas o que eu acho que, e também a questão de não se preocupar com uma história linear, mas temas, eu acho que isso tudo me forçou a ter uma dramaturgia. Mas o que eu acho importante são duas coisas. Primeiro, a unidade. Terceiro, você ter uma coerência, onde a pessoa sai dali pensando, o que você está fazendo? Quando a gente fez Domingo de Sol, eu coloquei o Domingo na Grande Jato, que é um quadro pontilhista, e terminava com uma levite, que é o máximo da abstração, do quadro branco sobre branco. Qual era o objetivo? Era mostrar a passagem da arte figurativa para a arte abstrata. Foi uma grande revolução nas artes visuais e que isso se viu para o mundo inteiro, ou seja, a referência veio lá da Europa, da Rússia, não interessa, mas isso... Vocês têm imagem do Malevich aí? Vê se tem alguma imagem do Domingo de Sol, Henrique. E foi muito curioso. E aí tinha um Mondrian. Foi muito curioso que na época da Bauhaus, isso foi Domingo de Sol, 1985. Na Bauhaus tinha um professor, que era o Oscar Schlemmer, que fez coreografias muito parecidas com essa. Eu não sabia, em 1985 não tinha internet. E eu lembro que veio um músico da Alemanha aqui assistir e falou, mas você conhece o Oscar Schlemmer? Eu falei, não, nunca vi. Não tinha visto mesmo. Porque ele fez fazer um Mondrian tridimensional. E o Mondrian tinha essa ideia de pegar essas proporções de cores e espacializar. E a gente fez isso naquela época. Ou seja, a abstração começar a tomar forma, a se movimentar, até chegar numa levite, que eu acho que tem um último quadro ali, que é o branco sobre branco. Vê se você tem, Henrique. O Malevich é o máximo da abstração, né? Que essas placas tinham outro lado dela, eram brancas. E os atores não saíam de cena também. Isso aí também não tinha uma palavra. E era tudo muito lento, que deixava as pessoas muito cansadas. Tinha gente que adorava, tinha gente que detestava, achava monótono. E aí é o branco sobre branco, branco de Malevich, né? Os atores aí começaram... Que ano foi este? O quê? Que ano? 1985. 1985, isso aí. Os artistas plásticos gostavam muito. Por exemplo, em Aldebaran, tem alguma imagem do Aldebaran, Henrique, para você mostrar? Eu gosto muito desse lado abstrato, né? Eu acho que Sim. Aldebaran, a gente usou um caixote de papelão com várias perspectivas, né, de dizer alguma coisa. Aldebaran já é dos anos... 2003. Ou seja, tem uma coerência, que isso aí foi em 1900. Tem as cadeiras, que já é também uma questão abstrata. Aldebaran, isso tudo eram caixas como se fosse um panorama de uma cidade, mas são caixas pequenas, né?
E depois tem um momento que elas vão ser empilhadas. Um momento da esteira também. Sim. Por exemplo, em Aldebaran, você desenvolve algum texto teatral, uma dramaturgia, enfim? Sim, aí, por exemplo, isso aí eram as esteiras. As pessoas, os Você atores. tem esse material de texto também arquivado, disponível? Tem. Ele, Esses textos, Ione, acho que você podia enfatizar isso também, que é bem legal essa pergunta do Maurício. Esse é um texto dramatúrgico que ela criou totalmente do início ao fim, só que os atores não falavam nada. Porém, o texto em off era muito presente, ele aparecia em quase toda a peça. Durante aproximadamente 50 minutos, tinha texto e ela escrevia. Ela escreveu todos os textos, dramaturgicamente, né? Pode esse, falar um pouco sobre isso. esse texto foi curioso, porque assim, isso aí é quase um conto de fadas, assim, meio uma ficção científica. A gente falava desde a presença dos monstros, desde a origem do mundo. Depois, como eles se transformaram em jogos, em brincadeiras, e até as crianças gostavam de monstros, quando tinha a Barbie monstro, ou seja, perdeu aquele peso do monstro, vamos dizer, da Idade Média, e depois os monstros se transformaram em monstros modernos, que, por exemplo, o consumo seria um monstro moderno, né? Que devora as pessoas e que você embarca sem perceber. Então, tinha esse percurso. E havia uma possibilidade de salvação, que seria Aldebaran, que é estrela, uma estrela de muita luz, e que ela viria resgatar, incendiar o planeta, acabar com o planeta e resgatar o que tem de melhor em termos de arte e ciência. Então, era uma coisa meio científica. Mas tinha gente que acreditava que aquele começo que eu falava era verdade. Então, eu falava assim, parece documentário, mas não era documentário, era tudo uma ficção. Né? Você imaginar um mundo onde tinham monstros, que a gente fez monstros desenhados. A gente fizemos o curso com o Sávio Leite, para desenhar monstros. A gente animou esse monstro. Eram figuras totalmente inventadas, abstratas. E esses monstros iriam tomando forma, crescendo, se modificando, e trariam toda a tristeza, chegariam até as guerras, aos personagens, aos tiranos, Hitler e todos os outros. Você já documentou em livro a trajetória do GOM, né? Grupo Oficina Multimédia. E eles estão na internet, né, Henrique? Sim, são 2 livros. O primeiro foi escrito em 2007, comemorando os 30 anos do grupo. E ele abarca mais ou menos 45, né? 15, de quantos espetáculos? Né? Até uns 15 espetáculos. E depois a gente complementa o livro em 2022 com mais 6 espetáculos. Então são mais de 20 espetáculos. Qual editora? A primeira não teve editora, foi uma publicação independente via leis de incentivo à cultura do Estado e da cidade, aqui de Belo Horizonte. E o segundo, ele é uma parceria com o Selo Lúcias, da SP Escola de Teatro. Que foi lançado. Esses volumes estão acessíveis? Existem eles não podem ser comercializados porque eles foram oriundos de leis de incentivo. Certo. Mas eles estão... Vocês viabilizam esses textos por PDF na internet? Sim, eles são disponibilizados em PDF no Instagram da Oficina Multimédia. Tem um link para os livros, chama Linktree, é onde você pode ver todos os links relacionados ao grupo, e lá tem os livros do grupo, todos 2 em PDF. E também no site da SP Escola de Teatro, você pode encontrar o segundo volume em PDF também. Tá, mas esse segundo volume se encontra no Instagram do Grupo Oficina Multimédia. Isso, e no site da SP Escola de Teatro. Tá. Então, o nome que está no Instagram é Grupo Oficina Multimédia, com os links dos livros, né? Isso. @oficina, com 2 Cs, @oficina multimédia. Ótimo. Tá? Porque é um material que, né, suscita pesquisa. Sim, claro. E como vocês fazem o desenho, Ione, que concebeu e trabalhou, né, já
há quase 5 décadas esse material, né? 45 anos, viu, Maurício? 45. 47, né? 48, né? 77? 48 anos. Já é muito tempo, né? É meio século quase. Como você concebe, vendo espetáculos hoje, a teatralidade que existe, não é, na contemporaneidade, enfim, no mundo, o que é esse grupo? Como você definiria esse projeto cênico? Porque tudo Eu, se desemboca, né, na cena. eu acho que todo o avanço da tecnologia permitiu que muito mais gente usasse esses métodos de usar tecnologia, usar microfone, usar imagem, usar vídeos, usar filmes e fazer essa inserção de outros meios que não seja só o texto, a palavra, e acho que a época também, porque eu me lembro que quando a gente começou aqui, até tem uma coisa curiosa que o representante do Odin Theatre, ele esteve aqui, como é que ele chama, Henrique? Julian Beck? Eugênio Barba, não? Eugênio Barba esteve aqui e assistiu Alucinações. Em 1900, Alucinações foi que ano? 91 que você falou. 91. Ele veio aqui assistir, ele é teatro antropológico, né? É o teatro que estava em voga. Ele veio aqui, ele assistiu, e eu pedi uma opinião dele depois, ele disse que detestou, achou péssimo, horrível, que aquela fragmentação era insuportável, se eu queria torturar a plateia, a música era música contemporânea radical nessa época, e com aqueles sons longos, agudos, que aquilo era uma coisa horrorosa, uma tortura. Mas que na Europa já tinha esse movimento de usar essa integração de linguagem com música contemporânea. Eu fiquei... Totalmente diferente do projeto do Barba. Mas aí eu fiquei apavorada, porque, imagina, isso em 91, eu não sou formada em teatro, sou formada em música. Eu falei, já estou fazendo tudo errado. Eu fiquei com uma culpa de estar fazendo aquilo, Maurício. Eu falei, gente, está errado. Mas depois eu assisti de novo a Alucinações, e eu falei, gente, eu achei tão bonito. Eu falei, por que eu tenho que seguir o dia inteiro? Eugênio Barba, ele tem o teatro dele ótimo. Aliás, eu já vi coisas dele no Rio de Janeiro e é maravilhoso. Mas não é o que eu faço, eu nem sei fazer. Não é a minha linguagem. Aí eu fiquei mais tranquila e falei, não, eu vou fazer isso. Eu sei que tem gente que pode. Nunca foi uma unanimidade. Né? Tem Isaac Zanoel, que, aliás, curiosamente, é o único prêmio que eu tenho por direção em Belo Horizonte, criou um rebu aqui, porque os próprios professores falavam que isso não é teatro, os professores. E, no entanto, o sindicato tinha uma linha lá mais progressista que falou, mas isso é uma direção muito complexa para uma pessoa fazer um trabalho desse. Os atores inventavam línguas e não tinham roteiro, não tinha personagem, máscaras, e me deram esse prêmio que foi, assim, quase que se bateram lá, e é o único prêmio que eu tenho. Mas, ou seja, foi dado quando esse prêmio? Esse prêmio foi em 2000, né, Henrique? Não. 2000. Aqui tem mais então, até esse tempo, o que você fazia no meio teatral não era considerado. Não era lá, tá vendo? Eu usava esmerilhadeira. Você está vendo essa cena? Uma esmerilhadeira que eu usava em cena, que até eu bati um pedacinho numa chama lá na perna da pessoa, e claro que eles não achavam muito bom, né? Porque é fogo mesmo, usava esmerilha. Era como se fosse a gente apresentou isso em Caracas, e teve um crítico que adorou. Falou que era teatro industrializado, uma coisa, que era tudo. Só tinha lixo, ele botava fogo em cena, tá vendo? O personagem nascia dentro de um caixote e ele era higienizado com aspirador. E aí, no final, era um carro que é feito de pedaços de coisa, e tudo montava e desmontava, o palco terminava ali, a gente montava e desmontava. E esse carro termina rodando no mesmo lugar e dialoga com o helicóptero, quer dizer, uma coisa que era um carro que era empurrado por pessoas, a bicicleta não tinha função, tinha um pedacinho de bicicleta. E esse carro ficava girando no mesmo lugar e ele dialogava com o helicóptero que ficava no fundo. Tem essa cena também, que era uma poeira que caía em cima dele, na realidade, é uma chuva, tem os contrastes. A chuva foi feita de serragem, né? E ela parecia chuva mesmo. O pó na cena parece serragem, muito mais que água. Então, e como entrava o texto?
Esse não tinha texto, era um texto em outra língua. Esse aí é totalmente... Está vendo? Ele está aspirando o personagem, cheio de luzinha em cima. Esse texto vale ressaltar, complementando o que a Ione está falando, que foi feito um trabalho tão grande com o texto como foi feito esse do vídeo que eu falei para você na pandemia, que nós ficamos dedicados. Eles tiveram que dedicar a criar um léxico, Uma né? linguagem. Uma linguagem com palavras inventadas, e tem uma coisa muito interessante E que eram você ditas ou projetadas ou em off? Em off. conta. Não, tinha ao vivo também. Tinha O ao vivo. texto, esse texto projetado era em português. Aqui, não. Tinha um texto projetado nessa língua inventada. E a língua inventada, que eu até usei com a música de Chopin, na hora que está caindo Aí aquela foi em serra. português, né? Alguns trechos eram em português, né? Mas esses textos também, esse Na Hora da Chuva, era um texto inventado, ficou muito bonito. E também, eu falo... O que ele está perguntando é, projetado escrito era em português. Agora, falado em off e pelos atores, era essa língua inventada. E é interessante que você desenvolveu uma forma de falar, você podia falar daquilo que você não queria que parecesse a pronúncia em português. Assim... É muito comum a pessoa no teatro inventar uma língua, só que ela falar com a... Como que se diz isso? Eu acho que é sintaxe, né? Com a sintaxe em português. O desenho musical, porque normalmente as pessoas vão traduzir uma fala e elas inventam uma palavra com o mesmo desenho musical brasileiro. Então eu falei assim, não, é um outro desenho. Isso é uma língua que ninguém conhece. Tanto é que tinha gente que pensava que era alemão, pensava que você desconstrói e vai cair em outros formatos sonoros, né? E eu falava, não pode dizer que vocês estão traduzindo uma fala com a dinâmica sonora de uma frase em português. Tem que cortar onde você para. E eles conseguiram fazer isso, mas deu trabalho. E vocês viajaram muito com esses espetáculos? Não, mas estivemos aí em São Paulo, destruímos o palco do Sesc Anchieta, que eles quase quiseram me matar, porque tinha uma cena que eles batiam lá. Então, era uma barulheira. Teve vários fatos. Primeiro que eles apedrejaram lá o lugar que a gente ensaiava, que era muito barulho que a gente fazia. Teve que chamar até a polícia. E aí, São Paulo tinha acabado de colocar um chão todo bonitinho de tábua corrida aí no Sesc Anchieta, e a gente batia com os latões no chão, que eram muitos, e que saía lasca de madeira. Foi um horror. Depois, quando eu voltei que aí com Bernarda Alba, o diretor falou assim, você foi aquela insana que trouxe um espetáculo aí que acabou com o meu chão? Eu falei, foi, mas eu acho que o teatro... Você montou a casa de Bernarda Alba. Também, montei. Olha, eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu vivi em Belo Horizonte, né? Tenho muito convívio, enfim, e observava até com minha mulher, que também atuou em teatro, como essa peça é montada em Minas, né? Eu acho que por uma questão toda, enfim, do contexto agrário, as questões familiares de terra, e assim virou para mim, sinceramente, vou abrir para vocês, um verdadeiro chavão a montagem de A Casa de Bernarda Alba. O que foi a sua Bernarda Alba? Olha, a minha Bernarda Alba, que eu não pude assistir, né? Olha, primeiro que imagina que eu ia fazer Nelson Rodrigues, eu fiz várias tentativas e não consegui. E quando eu fui fazer Bernarda Alba, de noiva sempre? Eu fiz Boca de Ouro antes. O Vestido de Noiva foi um pouco diferente, mas Boca de Ouro eu fiz uma tentativa antes, há quantos anos antes, Henrique, que eu fiz? Aí, essa é Bernarda Alba, eu vou te falar um pouquinho sobre ela. Eu tentei fazer Boca de Ouro, não consegui, é muito carioca demais. Eu sou essencialmente mineira, de formação, de família, de tradição, de serra, de tudo. E Minas é essencialmente Portugal e Espanha junto, tudo, religiosidade, as casas fechadas, um puritanismo, isso tudo que existe até hoje, é Minas. Então, para mim, fazer Bernarda Alba, eu entendia tudo. Eu falei, gente, isso é minha casa. E o Nelson Rodrigues, que é brasileiro, eu falei, não é minha casa, a gente é europeizado. Minas Gerais é uma cidade que tem uma força da colônia portuguesa e espanhola fortíssima aqui. Você vê, os reis vieram para cá, do Brasil. Vila Rica foi a primeira capital, né, do Brasil. Então, era fácil fazer. E eu usei, está vendo essa arquitetura aí que está na foto?
Eu ia construir uma casa, Maurício. Comprei tudo para construir a casa e nunca fiz a casa. Comprei porta, janela, escadeiras, fazer uma casa estilo barroco, assim, colonial, que eu queria, que eu acho maravilhoso. Levei para o teatro, ficou tudo no teatro. Então, eu fiz essencialmente mineiro. Então, eu falava Andaluzia e Minas Gerais. Olha lá, tá vendo esses enfeites? Tudo de antiquário. Pesadíssimo, essas peças que são ornamentos de igreja. Agora, como é que funcionava o texto de Lorca com a alta visualidade do seu teatro? Como é que isso se combinava? Isso aconteceu uma coisa muito interessante, sabe por quê? O cenário era totalmente móvel. Então, como o texto ficou totalmente na íntegra, muito amaciado, porque a gente falou muito tempo texto, mas o texto era na íntegra, o Garcia Lorca, mas o cenário era como uma casa de sonhos, porque tinha uma cena que desmanchava tudo, movia. Por exemplo, as janelas, aí está vendo? As janelas estão lá no fundo, penduradas, de repente elas andavam para frente. A Bernarda Alba só andava em cima de portas, no alto. Andava assim, essas tábuas, os atores levantavam, ela andava no ar, ela não botava os pés no chão. Então, a montagem tinha tanto surrealismo, vamos dizer assim, de janela que anda, de porta que vem para frente, de pessoa que é levantada no alto, que dialogou e as pessoas começaram a compreender mais, valorizar mais a linguagem, porque entendiam a história e viam que a encenação não era uma encenação de verdade, figurativa, como se fosse uma casa, porque tudo mudava, mas o tempo todo. Então, a casa foi pensada até como se fosse um formato de cruz, se começava com o cenário exposto mais na horizontal e terminava... Acompanhava as tensões do texto, né? E o texto era totalmente diálogo, inclusive roupas. Essas roupas eram da época, e até exageradamente da época, até mais antigas que eram. Tem outra aí, cena, Henrique, de vestido. E também usei o vídeo. Isso aí foi uma cena que a gente filmou também. Eu usava já... o vídeo já entrava em cena. E aí, isso aí é o enfeite que tem em cima da porta, essas portas mineiras, sabe? Isso aí eu acho muito bonito. Era pesadíssimo, tudo muito pesado. Era com uma madeira que hoje em dia nem se usa mais, né? Uma madeira de lei, assim, bem grossa. Tudo comprado em antiquário, que eu queria fazer uma casa e não fiz a casa, acredita? A casa virou a casa de Bernardo. E isso interferia na manipulação dos atores em cena. A gente tinha que ter um corpo dissociado, porque a gente carregava, empurrava, levava para fora de cena coisas pesadíssimas, arrastando ou carregando, e a gente tinha que falar como personagem, às vezes, enquanto carregava. Tinha todo um trabalho de dissociação do ator multimesas, que ao mesmo tempo ele é manipulador de cenário, não é bem um contra-regra, porque a gente está fazendo cena, e ao mesmo tempo a gente está atuando como personagem. A gente era as filhas de Bernardo Alba mesmo. E foi engraçado que já eram homens vestindo com roupas femininas, né? Eram homens, a maioria. Isso eu já mostrei. Aí eu já... Esse vale a pena falar sobre isso. Isso aí foi uma coisa que até... Isso aí são tiares, mas olha só que curioso. Porque o tiara é uma marca mineira, e o tiara tem a ver com tecer, as mulheres, enquanto bordam, fofocam muito, uma coisa muito mineira, né? Está bordando, está falando, está conversando, está comunicando. Então, contam casos, contam histórias. Então, eu quis colocar o tiara de verdade. Aí, cada um criou o seu tiara. Inclusive, tem homenagem a Marcelo Duchamp, está vendo? Com essas rodas de bicicleta. Eu sempre ponho alguma coisa assim, que vem naturalmente. E foi muito curioso que isso aí, eles pediram, foi uma exposição que foi feita no Palácio das Artes, com material dos grupos. E eu montei esse cenário aí com tiares, né? E aí o porteiro que estava tomando conta falou assim, isso são tiares, né? Eu falei, são. Mas o tiara não tem nada a ver com isso. O tiara é uma peça muito simples. É quase uma tábua, assim, cheia de... Tem vários modelos, mas eles são muito simples. E esses eram muito complexos. A gente colocava... Realmente foi uma Bernarda Alba fora de toda a lógica, não é? E eles... Esperada para a encenação de Lorca. E eles manipulavam esse cenário, está vendo? Tudo mexia, eles faziam movimentos, o fio andava, essa roda de bicicleta tinha um fio que andava.
Então, era como se fosse, as pessoas vinham o teatro. Enquanto isso, conversavam, né? Contavam casos. E também tinha, isso entrava em cena e desaparecia. Então, não E tinha nem... vale lembrar também, Ana, só te interrompendo aqui para complementar, que o ator do multimédia é ator participante. Então, quando a Ione falou assim, olha, tem uma cena que vai ter tiares e a gente vai ter que criar esses tiares com os materiais que nós temos disponíveis. Esses materiais, às vezes, eram de outros espetáculos ou arrumados em ferro velho. Você pode ver ali pedaços de bicicleta que não serviam para nada, eram bicicletas desmembradas, uma homenagem também a Marcel Duchamp, né? E também esse tanto de barbante ia criando texturas de como se fosse uma costura, como se fosse um material encontrado aqui muito no interior. Tem tecidos ali, tem barbantes, então todos foram fazendo um laboratório no nosso galpão de ensaio com os materiais disponíveis e muita linha, elástico, para poder dar essa ideia, mas eles não são funcionais, eles são vistos artisticamente como tiares. E ela pedia que algum movimento a gente teria que fazer para lembrar essas pessoas que estão bordando. Eles não são funcionais no sentido que não teciam nada, mas eles se movimentavam e aí o resultado seria... levava o texto para uma esfera, né, fora do padrão aguardado. Não é? E ali aqueles panos, os panos seriam como se eles tivessem sido feitos por esses tiares, porque eles rodavam a bicicleta, faziam movimento. Inclusive, esse primeiro aqui tinha uma fumaça, que é como se passasse ao mesmo tempo. A ideia era um tiar que, enquanto tecia, já ia passando essas loucuras que vem na cabeça da gente. Então, esse teatro eu gostei muito, porque é a mesma atitude que a gente teve com Maquinária também. Maquinária, que foi uma adaptação de Macbeth. Também os atores criaram máquinas de guerra. Tem alguma aí, Henrique, para você mostrar, de Maquinária? É o mesmo procedimento que o Henrique falou. Cada ator teve que criar... É uma homenagem também ao Da Vinci que a gente fez, né? Máquinas de guerra, porque a grande questão de Macbeth é a grande violência, né? Ele era a violência em pessoa, né? Porque ele queria o poder e tudo através da violência, uma violência insana que foi... Aí, tá vendo? Isso aí é maquinário. Os atores criavam esses carros para dar uma impressão que eram máquinas de guerra. E não serviam para nada, é claro. Mas também eles movimentavam, faziam barulho. Como é que você vê o teatro hoje, que eu percebo como uma das artes mais fortes no Brasil? Estou bem realizado aqui, uma das mais inventivas, onde se vê de experimentação. Porque você comentou, nos anos 70 havia essa postura experimental. Só que a gente percebe que a arte, mudando seus recursos e suas visões de mundo, de produção, não é, de estética, sempre está comprometida com o experimentalismo, não é isso? E aí eu vejo o teatro muito forte. Como você vê o teatro hoje? E complementando essa questão, já encerrando esse encontro incrível com vocês, você vê alguma referência próxima no teatro feito na atualidade com o grupo de vocês, né? Grupo, a Oficina Multimédia? Olha, eu acho que tem eu acho que existe alguns grupos, alguns diretores que ainda se preocupam com essa pesquisa demorada, por exemplo, Philip Richard, que eu acho que ele tem um pouco disso, de valorizar muito o cenário, como é que chama? O Gerald Thomas também tem uma ligação muito forte com o cenário, mas o que eu acho assim, que um fator que está dificultando um pouco a experimentação seria a questão tempo e dinheiro, e também tempo que se fica em temporada, por exemplo. A gente já teve épocas da gente... Nós nunca ficamos muito tempo em temporada, isso é mais curioso ainda. Tanto é que a gente não tem repertório. Mas, assim, de modo geral, quando você monta um espetáculo com muita experimentação, que leva um tempo, mais ou menos o tempo é 1 ano, depois você fica 1, 2, 3 anos em cartaz, compensa. Mas hoje em dia acho que tem pouco tempo de ficar em cartaz e a pessoa precisa ganhar dinheiro. Então, se ela leva muito tempo montando, fica 1 mês em cartaz, praticamente não paga
a produção. Existe uma questão de tempo de acelerar as montagens mais rápidas, com resultados assim mais garantidos. Eu acho que existe. Mas eu acho que, por mais que isso aconteça, o teatro tem que ter experimentação, porque é uma arte que você está vendo. Por mais que venham mais coisas prontas, você tem que localizar o espaço, a relação com o material, diferente do cinema, né? O cinema tem outros recursos de mentira. O teatro, a mentira é mais escancarada, né? Você usa uma cadeira, você tem que experimentar. O público está ali assistindo, é uma arte presencial. Então, ela exige a experimentação, ela exige uma interlocução com a plateia que estimula muito mais você ser inventivo, né? Existe essa questão de tempo que eu acho que as peças agora têm que andar mais. Primeiro, ter bom resultado, né? Para ter público, ter mais adequada à época para ter público, e também não pode demorar muito, e não, é uma questão de verba e de sobrevivência, se o artista quer ter sobrevivência. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas porque eu venho de uma época que a gente levava muito tempo para fazer as montagens, e corria muito risco. Eu sempre corri muito risco. Eu nunca tive certeza se as pessoas ou saíam entendendo, ou saíam gostando, mas essa não foi a minha meta. A minha meta foi priorizar a invenção. E claro que você fazendo isso sempre, você pelo menos algum resultado a gente consegue, né? Então eu estimulo a todos que inventem, né? Mesmo que não tenham garantia de dar certo, de ser percebido imediatamente. Hoje eu falo assim, eu acho que o teatro é uma arte tão forte que eu vou ao teatro para gostar. E assim, se a pessoa teve 15 minutos que seja de acerto, eu falei, é muito, porque é muito difícil, se você está em cena, passar uma mensagem, chegar no público, ao mesmo tempo ser criativo, atrair, é muito difícil, e ao mesmo tempo experimentar, usar essa soma de tudo, é muito difícil. Então, quando você tem você fala isso, Cris, 15 minutos, já, essa cena vale, pronto, já está bom, no próximo você consegue os seus outros 15 minutos, porque é uma arte extremamente difícil, né? Porque você é a única arte que você tem uma relação, por isso mesmo que ela está tão forte agora, o pessoal cansou desse mundo virtual, né? Isso aí. Cansou. A pessoa quer ver gente. Então, aí você vai contra tudo que tem de achar. A internet afasta as pessoas e as redes sociais estão, de uma certa forma, estou colocando muito. A gente está ficando individualista. O teatro é o lugar do coletivo, né? O público é coletivo e a ação é coletiva, porque mesmo que seja um solo, você tem a música, você tem o cenário, você tem o figurino, e todo envolvimento que envolve, você compra coisas, você, por mais simples que seja, você vai na rua, você compra material, você, enfim, depois tem o iluminador, depois tem a luz, depois tem a cena, depois tem os técnicos do teatro, é tudo coletivo. Quando você envolve pouca gente, são umas 30, 40 pessoas, né? Porque tudo que está em volta, né? E eles estão ali ao vivo, né? A gente está acompanhando. Então, por mais que eu adore o cinema é aquela coisa, fez, acabou. E o teatro, assim, eu, por exemplo, mudo demais. Vestido de Noiva que eu estreiei não é mais o mesmo, eu mudo. O cinema você não muda, você fez, é uma arte muito cara, né? Então, você fez e fica lá lidando com os seus erros. Você olha e fala, nossa, aí podia estar melhor. O teatro, você vai lá, não deu certo, muda. Eu mudo demais. Eu não tenho preocupação de manter, não. E eu tenho certeza, só uma palavra que eu criei, que eu acho muito boa, chama certezas provisórias. Porque quando você vai para o palco, você tem que ter certeza, eu quero fazer isso, é o que eu fiz, é o que eu gosto, é o que eu sei, é o que eu pude. Mas eu já olho e falo assim, gente, mas tem uma coisa que vai mudar aqui e eu não sei o que é. Então, é o paradoxo de saber que está certo, mas tem uma coisa que eu ainda não vi. E isso é tão real que a gente não vê tudo ao mesmo tempo. A gente tem que ter humildade, falar assim, ainda tem uma coisa que eu não vi e que eu vou ver. E a prova disso é que eu vou mudando. Eu tenho até medo, como alguém pergunta, vai mudar? Eu falo, meu Deus, não me fale em mudança, porque dá muito trabalho mudar, mas vem a força do olhar, né? Mas isso tem que É a mudar. própria vitalidade do teatro mesmo, né? É a vida, né? Você olha e você. A gente, é igual você não lê o livro uma vez só, você tem que ler 2, 3, 4 vezes. É até incrível isso, porque quando eu li Bernarda Alba, eu falei, não é possível, onde é que está a verdade? Que cada vez que eu li,
que eu leio, eu vejo uma coisa que eu não tinha visto, então parece um poço sem fundo, né? Você lê, não tem mais, lê, não tem mais. E assim é o multimédia, né? Vamos aguardar os próximos trabalhos. Um prazer imenso estar com vocês, Ione de Medeiros, Henrique Torres Mourão. O Lápis, nosso site, agradece muito esse registro, que é um arquivo para nós muito precioso desse trabalho tão essencial de vocês. E eu Obrigado. fico muito feliz de estar fazendo parte desse arquivo, que é a história do teatro, e você conduzindo isso, então dá um olhar bem de uma competência de gente que entende e ama teatro. Você está fazendo teatro também, então, além do cinema, né, Maurício? Então, isso aí aproxima a gente, esse amor pela arte, que a arte, essa fase banal, a arte salva, não é banal, ela é verdadeira mesmo, né? É o que nós temos de melhor, a arte salva mesmo. Sim. Viva O os Maurício, e eu também gostaria de agradecer pela participação aqui, pela interação que você me deu a oportunidade de fazer junto com a Ione. E eu também lembrar que quando você esteve aqui em Belo Horizonte, você deu aula na universidade, não foi isso? No curso de letras? Sim, 11 anos. E teve um integrante do Oficina Multimédia que foi seu aluno, e ele contou para a gente, falando que você tinha um grande diferencial, é que você, ao final de toda a matéria, você falava assim, gente, eu tenho uma coletânea aqui de filmes, livros, músicas, para vocês escutarem, fruírem e lerem e conhecerem, que ele falava que isso era uma coisa que deixava ele muito contente, porque não tinha nenhum outro professor que queria que os alunos conhecessem além daquela matéria. Muitos têm isso, mas que você tinha um arsenal assim, de cultura que fazia muito bem a ele. E eu marquei essa informação sobre você e eu acho que acredito muito nessa forma assim, de ensinar, que você quer que a pessoa seja múltipla, né, assim, em termos de conhecimento. Se você está dando aula de cinema, mas que ela conheça a literatura, as artes visuais, a música, muito mais do que apenas aquela área. Eu acho que isso também, Maurício, é uma forma, por exemplo, quando você faz um teatro mais difícil, mais complexo, você está superestimando o público, você está apostando na inteligência do público. Tanto é que, assim, eu não tenho a menor preocupação, por exemplo, eu faço Joyce, a pessoa não precisa ler Joyce, não. Ele me inspirou, mas ele vai ressoar na plateia assim, é bom ver uma coisa criativa. Eu até, tudo que eu vejo de criativo me enche a alma. E a vitalidade do teatro conduz a Joyce de outra forma, porque fica sempre numa aura, né, de inacessibilidade. Exatamente o que ele tem para mostrar para a gente, assim, gente, ouça, experimente, aprofunde, estude, mas leve a fundo o seu trabalho. E também, quando você faz, e também quando você dá essa proposta para os seus alunos, você está apostando exatamente, superestimando o potencial deles. Vocês podem mais, aprendam mais, vocês podem mais. Eu faço isso com o pessoal do elenco. É isso mesmo. É o sentido todo, né, da arte, da educação, de tudo que vai ao outro, é justamente potenciar, não é? Valorizar Por todo, isso que a gente não é? faz sempre nas Porque nossas se contagens. você conduz de uma maneira viva, atuante, integral, vai chegar às pessoas, não é? E muitas vezes as formas de apresentação colocam a arte numa dimensão inacessível, não é? Protegida, mediada e pouco vivenciada, né? Materializada, enfim, né? E depois, quando você vê a consonância do mundo inteiro, por exemplo, aparece abstracionismo, ele chega até aqui, essa consciência, assim, inconsciente coletivo que une as pessoas. Você está fazendo uma coisa aqui, a sua originalidade é relativa porque ela está em consonância com a outra pessoa de um outro mundo, outro país, e isso aproxima a gente, vamos dizer, essa inteligência do inconsciente que evolui, que vê e que Sim. acontece em vários pontos do planeta. É a forma completa, né, de contato. Né? É uma coisa de E a uma mais enriquecedora, não é? enriquecedora e humana, você sente fazer parte da humanidade. Quando você sente. Eu, por exemplo, adoro ver uma coisa que, puxa, eu faria isso. Tem uns que eu fico com inveja, puxa,
que eu não tive essa ideia? Mas eu acho uma inveja muito boa. Mas é isso. Muito obrigado e até o próximo encontro e uma próxima produção do GOM, Grupo Oficina Multimédia. Gratíssimo. E podia encontrar outra vez para ficar falando sobre assuntos aleatórios. Vamos fazer outros eventos aí, outros encontros, com certeza. Falar sobre arte, ficar divagando aí, que isso dá muito prazer para a gente. Muito obrigada pelo convite e as pessoas que ouviram aí, gente, que seja um incentivo para todas elas. Vamos divulgar agora, a partir de janeiro de 2025. Para a gente, é da maior importância ter esse registro de vocês, tá bom? Obrigada, Maria. Muito obrigada. Obrigado. Um beijo para você. Até.